Olá, bem-vindos novamente ao podcast da Oncologia DOR, direto aqui do Congresso Oncologia DOR, Onco em Rio. Mais uma vez, edição feita aqui no Rio de Janeiro. Estamos com o doutor Danilo Peixoto. Danilo Peixoto é médico, emergencista, e ele está sendo responsável pelo módulo de emergências oncológicas aqui no Congresso. É um grande amigo de longa data, um médico extremamente bem formado e um gestor ímpar. Muito obrigado, doutor Danilo, por você estar aqui com a gente. É bom estar com amigos, né? Estar com amigos é bom porque... Muitos elogios. Obrigado, amigo. Muito bem, doutor Danilo. Vamos lá. A gente está nesse congresso e o grande foco do congresso é trabalhar tudo aquilo que está em volta do paciente oncológico. A emergência é um ponto crítico, tanto para o oncologista, que precisa desse acesso rápido, e também como para o paciente. Mas do ponto de vista de quem está na emergência, quais são os grandes diferenciais que um médico da emergência tem que ter para identificar e conduzir bem esse paciente que chega na emergência com diagnóstico de doença oncológica? Ele vem com umas complicações que são já normais do tratamento, mas também que vem com outras coisas que são módulos de atenção importantes para o cuidado. Lá no treinamento que você faz, nesse módulo que a gente está falando aqui, quais são os pontos críticos que você enxerga, que a gente tem que ter atenção quando a gente recebe esse paciente na porta da nossa emergência? O paciente oncológico, ele traz, além dos sintomas, das comorbidades previamente, ele também traz algumas complicações pertinentes aos tratamentos feitos na oncologia, né? A quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia, que traz um outro olhar que o médico tem que ter, além da fragilidade emocional que ele vem vivendo naquela ansiedade, porque além daquela patologia que ele já tem prévia, traz mais aquela angústia de um novo sintoma. Então, esse preparo que a gente vem fazendo com os cursos que a gente vem estabelecidos junto da oncologia, junto com as emergências, buscando esse treinamento, esse olhar para este cuidado diferenciado do paciente em imunoterapia, em quimioterapia, é o olhar que a gente entende que hoje o médico que trabalha nas nossas emergências tem que ter. Aquele olhar não mais só do emergencista, mas o olhar lembrando da multidisciplinaridade, né? A proximidade com o oncologista, pensar rápido, esse paciente é paciente oncológico? Tem aqueles cuidados específicos, será que ele não tem alguma alteração pertinente ao tratamento? A gente hoje tem a possibilidade na rede DOR de ter a oncologia muito próxima dos hospitais, né? É trabalhar na multidisciplinaridade, na interdisciplinaridade, que isso vem crescendo. Nasceu no hospital onde eu trabalhei, lá no Quinta DOR, na gestão em que tinha uma proximidade da oncologia junto com o hospital, integração. E isso a gente entendeu que hoje é o olhar do emergencista tem que ter. É o olhar multidisciplinar, com cuidado além só daquele sintoma que o paciente tem. Será que não tem alguma coisa diferente que o cuidado daquele paciente ele faz, o tratamento? Será que o quimioterápico não traz algum outro cuidado? O imunoterápico não está trazendo algum outro cuidado que ele precisa de ter? Será que não tem alguma coisa da radiologia, da radioterapia que esse paciente não tem que ter? Esses são os olhares que o paciente tem que pensar rápido. O paciente com neutropenia febril, entrar com antibiótico rápido, buscar o cuidado rápido, é o ponto em que muda o destino do paciente. Interessante, né? Então, quando a gente escuta muito na televisão quando se fala tempo para cérebro é essencial. Então, qualquer coisa de alteração cerebral, cada minuto que você passa, você perde mais célula cerebral. Para o coração, a gente também vê que essa questão de tempo é altamente essencial. E para o paciente oncológico, o tempo de atendimento com fluxo mais rápido, com esse profissional que consegue identificar essas especificidades, se é uma complicação cardíaca, se é uma complicação renal, é uma hepatotoxicidade, enfim, uma pneumonite que pode estar causando por conta das medicações. Isso também traz diferença do desfecho do cuidado desse paciente? Sim, nós temos algumas alterações. Nós tivemos a mesa hoje que falou exatamente do cuidado do paciente com compressão medular no paciente com tumor. Será que esse paciente, quanto mais rápido, o quadro neurológico também deixa de ser permanente para ser transitório. Exatamente. O paciente com neutropenia febril, um paciente que está em quimioterapia, com algumas doenças hematológicas específicas em tratamento,
o entrar com antibiótico precoce para ele muda desfecho, muda mortalidade. Então, no paciente oncológico, o fluxo diferenciado, o cuidado ágil, com um olhar específico, com um olhar cuidadoso, né? Eu acho que não é o oncologista dentro da emergência, mas o emergencista com olhar oncológico, Sim. buscando essa multidisciplinaridade, esse olhar cuidadoso diante desses pacientes que trazem doenças desafiadoras para a gente. Outra coisa, Danilo, um tema que é mais ou menos sensível e a gente às vezes não entende direito, cuidado paliativo. Sim. Quando o paciente chega na emergência e a gente escuta, vamos chamar o pessoal do cuidado paliativo. A primeira coisa que vem na cabeça é um paciente que parece que já está realmente em final de vida. Mas, na verdade, a gente sabe que o cuidado paliativo ele é um gerenciador dos sintomas e também de uma melhoria de desfecho. Você vê no seu dia a dia o papel do cuidado do médico que faz cuidado paliativos. Algum diferencial nessa atuação no momento da emergência? Marcos, isso é muito importante. A gente sabe o sofrimento que o paciente vem vivendo numa doença que já não é mais curável, né? É um paciente que já tem determinado que a doença não é mais curativa, e o cuidado paliativo traz esse olhar do sintoma, aquele olhar humanizado. Não é que a gente não tem nada para fazer, a gente tem muito para fazer por esse doente. Só que o olhar é diferente. É um olhar na intervenção do sintoma, né? O paciente está em sofrimento. Qual é o sofrimento dele? Por que ele veio aqui? Vamos cuidar desse paciente. O cuidado paliativo é o contrário. A gente tem muito por fazer por esse doente, mas com um olhar diferente. O olhar do cuidado, ele está com falta de ar, vamos cuidar da falta de ar. Ele está com dor, vamos cuidar da dor. É aquele olhar mais humanizado, não que o outro paciente não tenha, não é mais, talvez a humanização ele passa por todos, mas é um cuidado, esse olhar que a gente tinha antigamente, que o cuidado não tinha mais o que fazer. Pelo contrário, hoje a gente sabe que a gente tem muito a fazer. Entender qual é o momento que o paciente está. É um paciente de fim de vida ou é um paciente com cuidados paliativos iniciais e que tem muito pela vida? Hoje a gente sabe que o paciente que tem uma doença não curável não significa que ele vai morrer amanhã. Pelo contrário, ele pode ficar doença crônica e ele precisar de um carinho, uma atenção, porque ele também está trazendo uma ansiedade para ele, porque traz a expectativa de que eu não tenho cura, eu vou morrer. Não. Você vai viver ainda muito tempo, só que com carinho, com atenção. Então, o cuidado paliativo hoje, na emergência, é pungente, é necessário. Esse olhar do cuidado no paciente já com cuidados paliativos estabelecido, ele eu acho que tão emergente quanto um infarto, tão emergente quanto um AVC, tão emergente como uma dor intensa. Então, assim... E eu acho que cada dia cresce mais. Acho que essa mesa que a gente trouxe, a mesa é para fomentar essa discussão, porque a gente vê cada dia mais a necessidade do paciente em cuidados paliativos, porque chegam cada dia mais o paciente em cuidados. Os tratamentos têm prolongado a sobrevida do paciente, o paciente tem cronificado a doença e não colocado um dia, uma data, né? Hoje em dia o paciente ele vive mais, ele precisa de mais cuidado. Mais conforto, né? Mais conforto, é isso. Tem todo o contexto familiar, né, doutor Danilo, também. A gente tem uma questão do que está ao redor. Sim. Então, quando a gente tem essa visão desse atendimento de acolhimento, que a gente chama de cuidado paliativo, acho que a família também se sente um pouco mais confortável, compreende melhor aquele contexto todo e ajuda no tratamento, até na manutenção desse paciente, né, da organização desse paciente. O cuidado paliativo, ele não cuida só do paciente, né? Ele cuida do todo. Ele cuida do todo, né? É o olhar do todo. Ali a doença não é só do paciente, a família também está doente, ela está vivendo aquele sofrimento junto. E aí você ter aquele olhar do cuidado que transcende o cuidado do paciente e transcende do todo, para o todo, é o que faz a diferença no cuidado paliativo, né? Por isso eu acho que a emergência do cuidado paliativo nas nossas emergências, a emergência desse olhar carinhoso, cuidadoso, não só com aquele paciente, mas com o todo, né? Sim. Para finalizar, Danilo, esse congresso, o que tem representado para você? Esse congresso mostra o futuro nosso junto, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, esse olhar que a oncologia traz de cuidado com o paciente, trazer esse cuidado além só do medicamento, mas o cuidado como um todo.
do paciente, da saúde, da família, dos profissionais, capacitar esses profissionais que estão na linha de frente no dia a dia para esse cuidado do paciente como um todo, né? É a necessidade, o desenvolvimento da multidisciplinaridade no cuidado do paciente. Muito beleza. Obrigado, doutor Danilo, mais uma vez, é a oportunidade de estar com você, é sempre bom a gente bater papo. Sabe que eu sou um incentivador muito grande dessa especialização do acolhimento do paciente oncológico e também de algumas outras especialidades da emergência, porque é a porta de entrada e se a gente começa direito, quem sai ganhando é o paciente sempre, né? Então, ter esse olhar diferenciado é muito bom e é bom saber que tem pessoas como você que se preocupam com isso e correm atrás para que isso aconteça e seja uma realidade. Obrigado por estar com a gente aqui no Congresso. Se Deus quiser, estaremos aqui no ano que vem falando de inovações do atendimento da emergência. Eita, esse desafio foi bom. Esse bom? Eu gostei. Então. Obrigado, Tom Marcos, pelo convite. Obrigado por proporcionar esse encontro, por permitir que a gente possa conversar de assuntos tão diferentes, e tão necessários para o nosso dia a dia nas nossas emergências. Eu sei o quanto você é um incentivador, o quanto você foi apoiador e quanto você apoia esse cuidado desde a porta, porque entende que a porta é o diferencial no cuidado do paciente. Danilo, obrigado uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.